Prontinho. Bom, boa noite para quem está acompanhando ao vivo aqui com a gente. Agora são 7h38 aí do horário de Brasília. Quem está acompanhando pelo YouTube, bom dia, boa tarde, bom final de semana. Quem já está acompanhando no final de semana também. É uma alegria muito grande estar dividindo esse momento com vocês. A gente sabe que é um momento muito marcante, principalmente aqui para nós, né, da equipe editorial e também para o pessoal que faz parte do conselho editorial e do comitê. Foram várias mãozinhas ajudando ali a construir todo esse processo da revista, que nasce hoje num dia muito especial, no dia 11 de dezembro, 85 anos da ACP. Tudo isso foi proposital também, para que a gente conseguisse lançar numa data muito significativa, muito simbólica para nós da abordagem, e trazendo muito isso do nosso próprio país, da nossa própria maneira de fazer a abordagem centrada na pessoa, né? Então, hoje estar aqui dividindo esse momento com vocês para nós é muito gratificante, é muito especial ver todas as carinhas de quem foi auxiliando no backstage, ali naquele por trás das cortinas e quem está auxiliando agora também aí disseminando, compartilhando, divulgando também o material, os links. Vai ser para a gente, né, uma noite muito especial. A gente vai falar de alguns pontos importantes, né? O Wagner vai iniciar com uma apresentação, trazendo um pouquinho desse nosso objetivo, da nossa missão ali vinculada à revista. A professora Virgínia, nossa editora associada, também vai falar um pouquinho sobre toda essa estrutura, quais serão os manuscritos, quais os tipos de trabalho que os autores podem submeter, como que vai funcionar todo o nosso volume temático. A gente tem um tema específico para o próximo ano, né? Tanto para a edição número 1 e para a edição número 2. Então, o tema ele é um volume, ele acaba, né, abarcando ali todo esse volume dos dois números da revista, então para o ano todo, para o próximo ano. Vou mostrar um pouquinho a carinha do site para vocês. A nossa capa, a gente divulgou em alguns locais ali para o nosso comitê, para o nosso conselho, mas para quem está conhecendo agora, né, para o nosso lançamento, a gente vai mostrar a capa para vocês também. Ficou muito linda, muito especial, muito representativa. Depois a gente abre para o nosso conselho editorial, para o pessoal do comitê, quem quiser comentar um pouquinho sobre a necessidade, né, da gente ter ali o nosso lugar como autores da ACP, trazendo ali muito da nossa vertente dentro da ACP, do nosso fazer ético, da nossa cultura, para a gente também vai ser muito importante, tá bom? Sejam todos bem-vindos novamente. Wagner? Ok, eu tive que escrever, né, para esse momento importante para nós, então eu gostaria de ler com calma para vocês, tá bom? Então vamos lá. Boa noite a todas e todos. É com imensa alegria que convidamos vocês para celebrar conosco o lançamento da revista ACP, um novo periódico científico dedicado a divulgar, fortalecer e ampliar a abordagem centrada na pessoa no Brasil. Este é um marco histórico para toda a comunidade humanista que tem construído e reinventado a CP em nossas práticas, pesquisas e encontros ao longo das últimas décadas. Hoje, 11 de dezembro, data em que a abordagem centrada na pessoa completa 85 anos de existência, escolhemos realizar esse lançamento oficialmente e abrir o nosso primeiro edital. Uma data simbólica que nos lembra da trajetória iniciada por Carl Rogers e de como seus princípios continuam vivos, pulsantes e profundamente necessários no mundo atual. A revista CP nasce com o propósito de ser um espaço de diálogo, produção de conhecimento e fortalecimento da nossa identidade teórica e prática. Queremos oferecer um lugar de referência para pesquisadores, profissionais, estudantes e todos aqueles que compreendem que a ciência também pode ser construída com escuta, rigor, sensibilidade e compromisso ético com a pessoa. Hoje celebramos não apenas o lançamento de uma revista, mas a abertura de um novo capítulo da ACP no Brasil. Um capítulo que é coletivo, plural e sustentado pela dedicação de muitas mãos. Por isso, gostaria de registrar profunda gratidão às responsáveis por tornar esta iniciativa possível. As editoras Débora De Lázari, que está aqui, Larissa Pereira, também, e Michele Guimarães. A nossa editora associada, doutora Virgínia Teles Carneiro,
que traz força, experiência e legitimidade acadêmica ao nosso projeto. E um agradecimento muito especial ao nosso comitê científico e conselho editorial, composto por mais de 30 doutoras e doutores vinculados à CP, pesquisadores de diversas regiões do país que generosamente aceitaram caminhar conosco. A presença de cada um fortalece a credibilidade, o rigor e a missão da revista. A todos vocês, nossa gratidão pelo apoio, pela confiança e pela disposição em construir um espaço científico que honra os princípios da abordagem centrada na pessoa: respeito, autenticidade, liberdade experiencial e crença inabalável no potencial humano. Convidamos toda a comunidade para conhecer a revista CP, participar do nosso primeiro edital e se envolver na construção desse novo espaço. Que esta noite seja apenas o início de um percurso fértil, potente e transformador. Muito obrigado e que possamos seguir florescendo juntos. Acho que iniciar desse jeito e com esse texto do Wagner é muito importante para a gente, né? A gente vê como a revista ela foi criada, ela foi elaborada, ela foi pensada com muito afeto também, não só para esse lado acadêmico, mas para que a gente realmente acreditasse, né? Tivesse propósito naquilo que a gente estivesse fazendo. Então, Wagner, muito obrigada pelas palavras. Eu acredito que as meninas também, Débora, Michelle e a professora Virgínia, a gente compartilha desse mesmo sentimento, todo esse processo que você colocou no texto para a gente também foi muito importante. Tá comigo agora a bola? Isso, está com a senhorita. Então, boa noite a todos e todas aqui presentes, né? Com imensa alegria e um sentimento de propósito, que em nome de toda a equipe editorial, né, da revista CP, a gente celebra hoje esse marco, né? O lançamento da nossa primeira chamada para submissão, inaugurando o volume um, número um, né? Com a previsão de publicação no final do primeiro semestre de 2026. Como editora associada, é uma honra, né, para mim estar aqui hoje. É uma honra ter sido convidada para ocupar esse lugar, né? E é uma honra também convidar a comunidade de pesquisadores, de profissionais, a fazer parte também dessa jornada que busca fortalecer o compromisso epistemológico, ético e humano da ACP no Brasil. A nossa ideia, né, com a revista é que a revista seja um espaço para ampliar vozes, também tensionar silêncios históricos, né, silenciamentos históricos, e também acolher múltiplas experiências que atravessam a escuta clínica. É também uma resposta contemporânea, né? Eu acho que a revista ela atende a uma necessidade, né, nossa no Brasil de ter um espaço que seja específico da ACP, com características da ACP, né, que seja esse lugar de encontro de profissionais e pesquisadores e também de ideias, né, dentro das nossas características específicas, né, da ACP, e a gente entende que é também uma resposta contemporânea ao legado de Rosnos, né? A revista, para nós, é um espaço de diálogo vivo, né? Que reconhece que a teoria só permanece viva se a gente também se mantiver em movimento, né? Então, a revista, ela tem esse propósito de movimentar, de trazer diálogo, de ser um espaço de ampliação, de tensionamento. E para esse primeiro volume, esse volume inaugural, nós pensamos num tema que vai ser o tema que vai ser tanto para o número um como para o número dois, né, da revista, vai ser o mesmo tema, que seria a escuta situada, repensando a abordagem centrada na pessoa no Brasil contemporâneo. Então, se nós estamos com essa ideia de trazer a teoria para essa movimentação, para esse diálogo vivo, nós fizemos questão de começar considerando uma ACP que seja brasileira, a forma como nós fazemos, a forma como nós pensamos a ACP aqui no Brasil. Então, esse tema ele não é apenas um título, mas um convite à coragem de olhar para o presente, para quem somos nós, como nós fazemos a ACP hoje no nosso país, né?
E aí, escutar, na perspectiva da ACP, é o gesto central, né? Mas hoje a escuta exige que reconheçamos que ela é sempre situada. Então, quando a gente pensa numa escuta situada, a gente pensa em reconhecer que a profundidade das relações, né? A profundidade está atravessada por dimensões históricas, sociais, culturais e afetivas, né, que são inerentes ao nosso contexto. Então, convidamos os autores e autoras a refletir sobre as brasilidades que permeiam nossa prática, as formas de sentir, as formas de acolher, de resistir, de criar sentido em meio às tensões de um país tão diverso e inegavelmente desigual. Então, buscamos trabalhos que afirmem a ACP como uma prática viva, ética e politicamente implicada no Brasil real. Com as suas contradições, suas potências, suas urgências, queremos pensar a escuta como um gesto relacional e histórico. E para isso, nós pensamos qual seria, então, o perfil de trabalho, né, que nós gostaríamos de receber na revista, né? Precisamos fazer algumas escolhas. Então, eu vou apresentar um pouco a parte mais técnica da revista para vocês. Nós vamos receber manuscritos de diferentes formatos, né? E aí nós optamos por artigos, né, que são destinados à divulgação de resultados de pesquisa, podem ser pesquisa bibliográfica, empírica, pesquisas teóricas, né? Que estabeleçam um diálogo sólido e fundamentado com a ACP, né? E o nosso tema, a escuta situada. Também vamos receber relatos de experiência, porque a gente entende que um braço muito forte da ACP no Brasil é justamente as pessoas terem um espaço para publicar e pensar o que elas estão fazendo, né? Como as práticas estão acontecendo. Muitas vezes a gente sabe de práticas incríveis que estão acontecendo em diferentes lugares do país, mas a gente não tem esse espaço de publicação única, né? Um lugar onde a gente possa conhecer as práticas que estão sendo realizadas. Então, a gente pensa, né, numa descrição, obviamente, aprofundada, né, dessas experiências, focando no contexto, nos procedimentos, né, nos aprendizados extraídos dessas práticas. Também vamos receber a resenha bibliográfica, que é uma apresentação crítica de obras, né? Preferencialmente obras mais recentes, mas também obras clássicas, né? E também vamos receber a resenha crítica, né? Que aí seria fazer uma espécie, além da resenha, né? Fazer uma crítica, uma espécie de diálogo instigante, né? Com os fundamentos, com a prática da ACP. Então, nós vamos ter os artigos, os relatos de experiência, a resenha bibliográfica e a resenha crítica. Para isso, nós optamos que pelo menos um dos autores precisa ter pós-graduação stricto sensu, então mestrado ou doutorado, e podemos ter mais 3 coautores, ou seja, 4 autores no total, né? E esses coautores podem ser estudantes de pós-graduação. Nós elaboramos também um cronograma, né, pensando em fazer 2 publicações no ano que vem, né, o número 1 e o número 2. Então, a chamada está sendo oficialmente aberta hoje, né, no dia 11 de dezembro, nós vamos lançar o edital. A data limite de submissão é dia 28 de fevereiro de 2026, né, o final de fevereiro do ano que vem. E a comunicação sobre o aceite ou a recusa ocorrerá até o final de maio de 2026. Então, a nossa ideia é, de fato, colocar a publicação para frente mesmo, publicar até o final do primeiro semestre, né? Luana está perguntando se precisa ser mestrado ou doutorado em psicologia. Não, não precisa ser em psicologia, pode ser em áreas conexas, não tem problema. E aí, a gente, né, tem o site para mostrar para vocês, que ficou muito bonitinho, muito arrumadinho, né? A imagem da nossa revista, que eu acho que ficou com um traço muito brasileiro mesmo, né?
No site vocês também vão encontrar as normas, né, completas de publicação, com quantos caracteres, né? Acho que não precisa ficar falando disso aqui agora. Vocês vão encontrar essas informações no site. E acho que agora a Larissa vai apresentar as imagens para vocês. Isso, vou compartilhar a tela aqui com vocês, que agora chegou o tão sonhado momento de muito trabalho, muitas noites ali de nós editores, pensando no site, pensando na capa. Assim que vocês estiverem vendo a tela, se vocês puderem me avisar, que aí eu tenho certeza que está compartilhando certinho com vocês. Pronto, Lari, apareceu. Apareceu aqui Aparecendo, já. né? Maravilha. Eu só vou deixar maior. Acho que agora ficou grandão, dá para todo mundo ver, né? Perfeito. Bom, pessoal, essa é a carinha do nosso site. Vai ser o nosso amigo aí para submissões, para as avaliações. Então, para todo mundo que também faz parte do comitê, ou eventualmente, né, nós temos o conselho editorial também, que é um conselho consultivo, caso a gente tenha necessidade, né, de consulta com esse conselho editorial, todo mundo vai dar de cara com esse mesmo carinha aqui, com o nosso mesmo site. Então, aqui no site nós temos algumas abas, e são abas que vão sendo atualizadas conforme os artigos forem sendo submetidos, forem sendo publicados, assim como as notícias, né, que a gente for compartilhando, edital, a capa, ou algum tipo de retificação que a gente precise fazer dentro do edital. Todas as notícias, elas aparecem nessa primeira aba do site, tá? Aqui a gente já tem a nossa primeira notícia. Essa é a nossa capa do site. Então, isso que a Virgínia comentou, o Wagner também tinha comentado antes. Então, a gente tentou trazer, né, essa nossa brasilidade, tentou representar mesmo o nosso tema de uma forma muito palpável, muito literal dentro dessa capa, tanto nas fontes utilizadas quanto na imagem. Então, para a gente fez bastante sentido e a gente espera que para vocês também faça sentido quando vocês puderem ali entrar no site e adentrar um pouco mais ali sobre as normas e sobre os nossos propósitos, a nossa missão dentro da revista. Aqui um textinho mais para que a gente consiga apresentar, né, esse nosso primeiro volume. Bom, na nossa aba de sobre a revista, assim como a Virgínia comentou, nós temos todas as normas, os fundamentos, todos os pequenos detalhes, as burocracias, as questões técnicas que vocês precisam compreender para que façam as submissões, até mesmo para o comitê de ética, né, para poder fazer as avaliações também. Então, a gente tentou deixar de uma forma muito objetiva, mas ao mesmo tempo também para que a gente conseguisse passar a profundidade que nós gostaríamos para vocês, tá? Então, nós trouxemos ali a nossa missão e o nosso objetivo, a nossa equipe editorial, assim como o Wagner citou. Então, hoje, dentro desse escopo editorial mais denso ali, né, quando a gente fala de todos esses processos de ajuda e de apoio a vocês dentro das submissões, nós temos o Wagner, a Débora, eu e a Michele, e a professora Virgínia como editora associada. O nosso comitê científico é formado pelo professor Emanuel, pela professora Vera Cury, pela professora Luciana Santos, professora Fernanda Cândido, professor José Alves, a professora Fernanda Insfran, a Sandra, que está aqui conosco também, a professora Patrícia do Espírito Santo, a professora Rosa, que eu vi também a carinha dela, que está aqui conosco acompanhando, e a professora Juliana Crespo. Então, esse comitê científico foi uma escolha a dedo, foi uma escolha muito cuidadosa, a gente pensou muito, a gente refletiu bastante, para que a gente realmente tivesse pessoas de regiões diferentes, de um Brasil diferente, de um fazer de ACP diferente, para que a gente pudesse ter uma visão integrada. É isso, se o nosso tema é ACP no Brasil contemporâneo, o nosso comitê científico também precisava traduzir isso. Então, vocês foram escolhidos com muito cuidado pela gente. Bom, falando um pouquinho sobre a nossa periodicidade, então, assim como a professora Virgínia também comentou, o nosso intuito é que a gente publique dois números anuais, então o número um com a publicação em julho e o número 2 com a publicação em dezembro. Então, é um volume anual com duas edições, né? Dois números anuais, tá? A nossa cobertura temática, então, aqui especificamente, a gente não tem o nosso tema específico, mas dentro das submissões, da aba de submissão, a gente tem esse tema um pouco mais detalhado.
Por que que a gente não tem essa cobertura temática com o nosso tema específico do volume um? Porque essa parte de sobre a revista, ela é estática. Então, tirando a questão do comitê científico e do corpo editorial, essa aba é estática, tá? Então, ela não vai ser atualizada conforme a nossa cobertura temática. O que vai ser atualizada é a abertura do nosso edital e a parte de submissão com os temas específicos de cada volume. Assim como a professora Virginia comentou, então hoje o nosso público-alvo, né, são estudantes ali de pós-graduação lato e stricto sensu, tendo ali a necessidade de pelo menos um dos autores e coautores terem o título já de mestrado ou doutorado para que consiga fazer esse processo de submissão. Os nossos tipos de contribuições, então, artigos, relatos de experiência, nossas resenhas bibliográficas e resenhas críticas também, trazendo ali com detalhes, né, o mínimo e máximo de caracteres com espaços. Isso é mencionado aqui também na aba de submissão, também no nosso edital e também nos modelos, né? A gente conseguiu criar modelos para que vocês utilizassem e ficasse de uma forma mais desenhada, um pouco mais facilitada mesmo. A gente sabe que quando a gente está escrevendo um artigo ou escrevendo um material para uma publicação de revista, cada detalhe importa dentro da avaliação, né? Então, criar esses modelos dá um pouco mais de confiança também para quem está fazendo todo esse processo de submissão. A nossa avaliação é uma avaliação muito comum dentro do meio acadêmico e principalmente dentro de periódicos científicos, que é a avaliação por pares. Então, também é uma avaliação anônima. Então, cada um dos pares que está fazendo ali a avaliação não sabe quem é o autor, para que a gente evite conflito de interesses. E todas as etapas também estão descritas aqui, tá? Para que a gente, né, mantendo total transparência com os autores nesse processo de submissão. A nossa política de custos, então hoje nós temos uma taxa de submissão dos manuscritos de R$ 100, isso é aplicado a todos os tipos de manuscrito que são enviados, principalmente para que a gente consiga manter o funcionamento da revista. Então hoje a gente acaba tendo um custo, né, e um investimento, por exemplo, no site, principalmente quando a gente fala das avaliações, todo esse processo, né, designer, editor de texto, tudo isso acaba tendo um investimento também aqui internamente da equipe da revista. Então, hoje a gente tem esse valor fechado de R$ 100 por submissão, e esse valor, ele é pago por Pix, então a gente também acaba deixando isso descrito aqui. E a política de reembolso. Então, mesmo em caso de recusa do material, a gente acaba, independente ali do processo, mantendo esse valor como uma taxa de submissão, com aceite ou com recusa do material. Agora são políticas mais técnicas, né? Então, a política de direitos autorais, política de privacidade, a licença que nós utilizamos também para ter esse material, seguindo a LGPD, a própria GDPR, né? Então, materiais que acabam vindo de fora do Brasil seguem uma outra tipo de lei geral de proteção de dados, mas nós temos também aqui baseado na nossa lei geral de proteção de dados e a declaração de má prática e publicação. Então, falando sobre plágio, conflito de interesses, confidencialidade. A gente tentou deixar da forma mais explicadinha possível, com o máximo de detalhes, mas realmente, em caso de dúvidas, é isso, vocês podem contar com a gente, né, da equipe editorial. Agora, passando para o nosso processo de submissão, então a gente também tem algumas diretrizes para os autores, bem descritas também. O identificador digital ORCID, normalmente ele também já é muito conhecido, né? Quando a gente vai fazer algum tipo de submissão para algum periódico, ele acaba sendo solicitado. E isso para a gente também é muito importante para que a gente consiga referenciar vocês dentro dos indexadores. Então, o meu sobrenome Pereira é um sobrenome muito comum aqui no Brasil. E às vezes podem ter outras Larissas Pereiras espalhadas aí no nosso país. Então, o ORCID acaba deixando esse identificador da nossa própria referência vinculada a nós. Então, nós temos um número específico para isso, e todas as nossas submissões, a gente solicita também que os autores tenham o identificador digital já cadastrado, para que a gente consiga fazer as referências nos indexadores de uma forma única para vocês, né? A gente não perca ali aquela questão do direito intelectual dentro dos indexadores também. As nossas condições e normas para submissões, também todas descritas aqui, mas dentro dos nossos modelos, isso também é repetido e também de uma forma mais detalhada. Aqui são os nossos modelos, então, clicando aqui, a pessoa consegue ter acesso ao modelo para artigo, relato de experiência e também as resenhas, tanto críticas quanto também bibliográficas. A gente já deixou tudo bonitinho com o nosso logotipo,
com o nosso rodapé. Então é isso, é a pessoa utilizar aquele mesmo modelo para depois conseguir salvar e fazer todo o processo de submissão. Voltando para cá, novamente a gente deixa bem descrito, né? Qual é a formatação, as normas que a gente está seguindo para os nossos manuscritos, né? Para as nossas contribuições. E embaixo de cada um desse tipo de manuscrito, a gente já tem uma abinha de submissão. Então a pessoa pode clicar aqui direto, ou ela pode clicar aqui do lado, nessa caixinha aqui estática também, tá bom? Novamente, a gente cita a nossa política de privacidade, né? É sempre importante, às vezes a gente acaba tendo alguma dúvida. Aqui na nossa aba de equipe editorial, isso ainda está sendo atualizado, tá bom? Por isso que a gente decidiu lá no Sobre a Revista comentar sobre a nossa equipe editorial e o nosso comitê científico. Assim, as pessoas também têm acesso a quem são os pareceristas, quem são os avaliadores e a quem eles podem contar quanto a questões editoriais. Eu, Débora, Wagner, Michele, a professora Virgínia também, a gente preferiu deixar isso descrito por lá, mas logo, logo, aqui todos os avaliadores, todos os pareceristas também estarão cadastrados, tá bom? Aqui novamente a declaração de privacidade e o nosso contato. Aqui a gente tem o contato principal que é do Wagner, então tem um e-mail que vocês, em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato conosco. Nenhuma dúvida é boba, nenhuma dúvida é uma dúvida, às vezes, que não tem sentido, principalmente quando a gente está falando de um material científico, um material acadêmico, fruto de muito esforço, às vezes dentro, né, das nossas pós-graduações, dentro de ambientes institucionais. Então, em caso de dúvidas pequenas, assim, vocês podem entrar em contato conosco através do e-mail. E para que a gente consiga fazer o cadastro, é muito simples. Então, aqui nessa aba de acesso, quando vocês não estão cadastrados ainda, sempre vai aparecer registre-se e o acesso. Então, clicando em registrar, a gente já vem para esse campo de cadastro e isso já cai automaticamente para a gente. Então, é um processo realmente que é para ser muito intuitivo, de fácil entendimento, para que vocês consigam realmente se sentir amparados ali dentro do site, não para ser aquele bicho de sete cabeças, às vezes que a gente fica com medo de fazer uma submissão ou medo de fazer um cadastro, tá? Então, é importante que também, se vocês tiverem alguma dúvida, por exemplo, Lari, não tem instituição ou afiliação nesse momento, o que que eu posso colocar? A gente vai se auxiliando ali também no e-mail, é para ser um processo conjunto, né? Assim como o Wagner comentou, não é para ser um processo tão individualizado. A gente realmente está trabalhando em algo que seja coletivo também, e para a gente é importante que vocês saibam como e quando e onde vocês podem nos encontrar para contar conosco dentro disso, tá bom? Bom, acredito que seja isso da minha parte. Se Débora, Michele quiserem comentar alguma coisa antes da gente abrir para os nossos participantes, para o pessoal do comitê, pessoal do conselho também. Boa noite, gente. A gente sempre, desde o início, a gente conversava que são momentos muito históricos ao mesmo tempo, e eu acho que isso resume. Eu até vi nos comentários, e eu acho que essa palavra meio que marca, ainda mais no aniversário da CP. E compartilho da minha alegria de estar aqui dividindo esse trabalho que foi feito do início até o momento de maneira muito coletiva. A gente está aqui, né, com a carinha, mas quem forma esse corpo da revista são vocês. Então a gente está dando aqui apenas o primeiro passo para que a nossa revista ela verdadeiramente tome forma, né? E com esse caráter brasileiro, situado de maneira coletiva. Isso é muito importante, especialmente numa abordagem que fala, né, dialoga sobre isso. Então não tem como, para mim, assim, estou arrepiada do início ao fim sobre todos os movimentos que têm acontecido. E a gente está contando muito com a parceria de vocês. A gente fala tanto, né, de uma abordagem que está sendo atualizada, construída, e a gente precisa de materialização disso, inevitavelmente, especialmente quando a gente fala do campo científico, da produção de conhecimento. Então, isso concretiza aquilo que a gente acredita dentro de uma abordagem centrada na pessoa, seguindo aqui o legado, né, não só de Rogers, mas de outros autores que fizeram parte, fazem parte, né, porque temos autores aqui contemporâneos, temos referências aqui nessa chamada.
Então é muito gratificante fazer parte disso e espero que a gente possa construir esse espaço coletivo, que a gente consiga construir verdadeiramente a revista da CP. E é isso, gente. Muito obrigada. Contem com a gente. Dúvidas, a gente está ali para responder. Né? Muitas coisas estão indo pelo caminho, né? A gente está aqui aprendendo juntos com todos vocês. Obrigada, meninas. Muito bom. E eu não vou ficar chovendo no molhado, porque eu acho que a emoção, a alegria, o entusiasmo tá com a gente desde o começo, assim, desde que essa ideia veio à tona e a gente foi construindo esse corpo editorial. A gente teve um momento também histórico de convidar a professora Virgínia para assumir essa jornada com a gente, que aconteceu no Fórum Brasileiro esse ano lá em Vassouras. Pegamos ela para um almoço bem despretensioso ali, jogamos a bomba no colo dela e ela prontamente aceitou essa empreitada que, como a Mi falou, tem sido construída coletivamente. Então, além da minha alegria, queria me expressar aqui como alguém que está disponível para auxiliar vocês, para caminhar junto com vocês, não só na construção desse primeiro volume, mas desse segundo, que a gente já deu um spoiler que também vai ser no ano que vem, e muitos outros que possam vir a se desenrolar nos próximos anos. E eu tô vendo alguns rostinhos aqui, não sei se Sandra, se Rosa, que fazem parte do nosso comitê científico, querem dar o ar da graça, falar alguma coisinha por aí. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui, além de Márcia, Amanda, Vera, que também estão com a gente, o Jaime, dentro do conselho editorial. Então, fiquem à vontade, os participantes, se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que tem muitas perguntinhas rolando no chat, a gente vai respondendo, mas se quiserem abrir o microfone, perguntarem, comentarem, assim como a construção da revista é coletiva, esse espaço também espera ser dessa forma. Deixa eu ver. Se ninguém falar, vou eu. Gente, muito boa noite a todos, todas e todos. É, é um momento, né, histórico de muita felicidade mesmo, porque eu entrei um pouquinho depois, então imagino que deva ter sido comentado. A abordagem centrada é uma perspectiva teórica da psicologia construída em cima de bases muito sólidas de pesquisa acadêmica, pesquisa quase do nível hard science. O Rogers, ele é um autor muito pouco conhecido no Brasil como pesquisador, né? A gente tem colegas que vêm fazendo essa empreitada histórica de trazer o Rogers pesquisador e para entender que aquilo que a gente olha como prática clínica dele foi constituída a partir desse lugar. E que, historicamente, a gente tem um processo de afastamento do campo acadêmico com motivos, com justificativas, mas que, em certa medida, nos traz alguns prejuízos. Então, acho que a gente, há alguns anos, tem feito esse movimento de retorno com colegas. Hoje a gente está, né, num cenário brasileiro muito interessante no desenvolvimento de pesquisa, na abordagem centrada no Brasil inteiro. É, então, eu acho que a chegada dessa revista, de uma revista que tem a nossa cara, que se pretende um espaço de compartilhamento de pesquisas, é um fomento para mim muito importante, né? E ter colegas aqui, Virgínia, né, que está nesse lugar. Eu não fui para esse almoço, ainda bem, eu não poderia aceitar. Então, que bom que ela tá aí de mãos dadas com vocês, né? A gente sabe que esse espaço acadêmico, ele nos suga muito, e aí ela ter podido dar essa mão para vocês e construir essa empreitada, gente, porque acompanhar o processo de construção de uma revista, de ser essa gestão, não é fácil. Então, para quem não tem essa experiência,
Eu tenho muito pouca mesmo, mas sei que é muito difícil, então parabenizar a ela, aos outros colegas que estão fazendo parte, da constituição da revista. 2 por ano é um ótimo número. E quanto mais a gente tiver pesquisas sérias, avaliações recorrentes, publicações periódicas, mais a gente vai conseguindo avançar nos novos critérios, né? Em 2027 a gente vai ter uma mudança, mas até lá a gente entra no Qualis CAPES. E quanto mais seriedade a gente tiver nesse processo, mais a gente vai podendo crescer e ser uma revista respeitada, dentro, não só entre os pares, mas dentro do campo da psicologia humanista, da terceira força, é, inclusive com colegas que dialogam nesse lugar, na psicologia fenomenológica, na gestalterapia, da gente ser uma revista que também possa acolher essas outras pesquisas. Mas, enfim, falar do meu lugar de felicidade, né? E já o número 1 é muito feliz, né? Com a proposta da gente poder pensar o que é que a gente está fazendo. E já estou com as minhas ideias aqui pro. A gente vai poder submeter, né? Obviamente, quem é do comitê. Então, já estou com a minha ideia aí para compor esse número, com certeza. Então, agradecer mesmo por essa empreitada. Estamos de mãos dadas, eu como comitê científico, né? Obrigada, gente. Então, eu gostaria de falar também, boa noite. É, muito feliz mesmo, né, por esse momento da gente estar aqui, fazendo o lançamento da revista. Isso me lembra um pouco, se tratando de um momento histórico, me lembra um pouco a história do nascimento da revista da Psicologia Humanista, lá na década de 60, né, quando alguns pesquisadores e teóricos, né, se reuniram também, né? Certamente não foi numa sala Zoom, né? Mas foi uma reunião presencial, né? E eles preocupados com a questão da potencialidade humana, né? De ter espaço para divulgar, criaram a revista, né? E hoje nós temos aí a repercussão, né? De como é importante a gente produzir, mas não só produzir, mas escrever o que a gente produz, divulgar e servindo até de base de novas reflexões, de novas produções a partir daquilo que a gente faz, né? Eu acho que é uma atitude assim até um pouco egoísta a gente fazer as coisas e não publicar, né? Então acho que a gente precisa agora desse espaço, né? E vocês vêm com a preencher essa lacuna, né, que a gente sente falta na abordagem centrada, né, mesmo, e aí eu acho que, como a professora Rosa falou, Rosa Brito, né, ela falou que a Rosa é um grande pesquisador, um dos maiores pesquisadores na psicologia, né, que produziu muito, né, que fez tem muito material, e a gente precisa dar continuidade a esse nascimento, né, da produção que a gente tem historicamente na abordagem, e agora a gente tem esse espaço aqui no nosso país para a gente estar publicando aquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente faz, eu acho assim, extremamente importante, de grande importância, né? E aí, mais uma vez eu faço, porque toda vez que eu vou falar, porque toda vez que eu chego aqui no GFH, a palavra que me é a porta de entrada, né, para falar sobre qualquer coisa no GFH, para mim é cuidado. Já falei isso em outro momento, repito novamente, então vocês são muito cuidadosos, né, muito cuidadosos em relação à elaboração de tudo aquilo que vocês vão fazer, né? Então, assim, o processo todo da revista, desde os bastidores aí, no almoço, enfim, desde tudo, vocês fazem com muito cuidado, né, as escolhas, desde a capa, né, até o dia do lançamento, fizeram o maior esforço, eu imagino, para lançar no dia 11 de dezembro, né? Então, isso é uma alegria muito grande, a gente ter um marco histórico numa data histórica, né, para a nossa abordagem,
Então, tudo isso para mim é muito zelo, muito cuidado, muita atenção, né? Nós estávamos precisando realmente desse espaço. Estou muito feliz de fazer parte, uma honra fazer parte com a equipe tão maravilhosa como essa equipe do GFH, né? Está fazendo parte aí do comitê também. Já pensando também, igual a professora, né? Pensando como é que a gente poderia já publicar também, né? A gente há muito tempo querendo um espaço como esse, a gente já fica com vontade de enviar nosso material. Então, assim, parabéns mais uma vez, né? Vamos dar prosseguimento à abordagem como ela é. Ela trabalha muito, nós trabalhamos muito como profissionais da abordagem e temos pouco espaço para a gente estar fazendo uma divulgação. Agora, sim, nós temos. Agora estamos em casa, né, com a casa, com o alicerce pronto, com as paredes, com tudo já pintado, com um bom acabamento. Falta agora a gente só decorar, né, preencher com os móveis essa casa, que a gente também tem tanto, né? Então, muito feliz. E vamos avançar com a nossa CP brasileira, né? Nesse espaço maravilhoso criado por todos nós. Então, muito feliz mesmo. E fecho a minha fala dizendo que o cuidado está sempre presente no espaço aqui do GFH. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado, Rosa. Obrigado, Sandra, pela fala de vocês. Não foram aquilo escolhidas à toa também, né? Que bom que a gente conseguiu se conectar de alguma forma e se conectar com esse lado da ACP também, para a gente foi muito importante. Se mais alguém quiser comentar alguma coisa, professora Amanda, professora Vera, professor Jaime, estão aqui conosco, a professora Luciana, que também faz parte do nosso comitê. Olha, eu gostaria de comentar, mas sendo bem sucinta, eu faço minhas as palavras de todo mundo que falou antes, né? E dou os parabéns e desejo, isso ninguém falou antes, muito fôlego para vocês, porque isso é um trabalho enorme. Então, eu desejo muita energia, muito fôlego, muita paciência e sucesso para todos nós, né? Porque aí o sucesso é coletivo, a energia é de quem está ali trabalhando, né? Parabéns. Quero agradecer, fazer parte, né, desde o convite da Michele, é muito importante, significativo e acho que eu, como a Vera falou, né, eu faço as minhas palavras, a de todos, a de todes, e eu acho que mesmo que seja mais do mesmo, é um marco histórico a gente está conseguindo fazer isso, né? Vocês estarem conseguindo construir isso, né? A primeira revista de ACP, a gente tem um espaço agora efetivamente, sem ter que ficar pedindo licença em outros, né, outras revistas, em outros espaços, em outros diálogos, e com a data de hoje, né? Enfim, é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu acho hoje um momento muito importante para quem trabalha com abordagem, quem vive abordagem. Eu acho que essa revista resgata um desejo historicamente lançado pelo Carl Rogers no primeiro fórum, nos convidando a ir além do trabalho dele e de produzir, e não de uma forma, de qualquer forma, de uma forma mais sistematizada e organizada. Eu vejo pelos critérios que vocês estabeleceram para a aceitação dos trabalhos e a publicação na revista, isso é fundamental, que ao longo dos
fóruns brasileiros, nós perdemos muito a, a origem do fórum, que era um momento de troca de teorias, ideias e pensamentos. E essa revista chama a atenção de todos nós da possibilidade de um novo, eu diria, avenida para o desenvolvimento. Não é uma rua, é uma avenida de mão dupla, no sentido que vai incentivar muita gente a reagir do que está sendo publicado e ter um diálogo mais construtivo e mais fundamentado academicamente no que sabemos é a verdade principal da abordagem centrada na pessoa. O Carl deixou uma herança muito grande para nós, um desafio muito grande para nós. Essa revista e o trabalho de vocês está nessa avenida. Muito sucesso. Obrigado, professor Jaime, pelas palavras. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Oi, Márcia, pode falar. Eu estou muito emocionada mesmo, né? Que a gente tem um tempo já aí na abordagem e a gente sentia muita falta, né? Eu acho que vocês, o Wagner e todas vocês estão de parabéns, muito, muito mesmo. E em especial a Michele, que ela é aqui do norte, sabe? E é muito bom que o norte, a Amazônia, tá se revelando, sabe? Eu acho super bacana o formato que está no Brasil todo, né? Eu acho muito legal e eu só desejo que nós, coletivamente, né, nós só temos a ganhar, né? E muito obrigada por vocês. E eu tenho certeza que o compromisso de vocês e a ordem vai gerar muitos conhecimentos. Para nós que estamos na docência, vai gerar muita coisa. Então, estou muito feliz e estou agradecida e vamos para frente. Obrigada. Maravilha. Alguém mais gostaria de comentar mais alguma coisa? A Cláudia comentou aqui, parabéns pela iniciativa maravilhosa, muito sucesso para a revista. Obrigada, Cláudia. Acredito que seja isso. Wagner, Débora, Virgínia, Michele, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Para que a gente prossiga aí para o nosso fechamento? Acho que agora é escrever, né? Agora é Escrever escrever. saindo daqui. Só para falar também da presença do professor Paulo Coelho Castelo Branco, está presente. Também faz parte do nosso conselho editorial. De vez em quando eu dou uma. Eu recorro a ele para conversar algumas coisas. Então eu queria agradecer também ao professor Paulo, a presença aí. Fala, André, desculpa aí, eu tô botando dois para dormir aqui, rapaz, tá difícil hoje, mas eu perdi bem aqui o time. A minha filha deu umas vomitadas aqui, tá com refluxo, então tá um pouco difícil, mas queria parabenizar, né, a iniciativa da revista. Desculpa aí, gente, não abrir a câmera, mas tá difícil aqui. Mas parabenizar, né, assim, acho que é uma iniciativa louvável, né, assim, acho
inédito até aqui no Brasil, né? A gente tem revistas de psicologia humanista, fenomenológica, existencial, mas focada na ACP não, né? Então, isso é muito bom para a gente se fortalecer enquanto comunidade. Tem esse background aí, né, do GFH, né, da tua pessoa também, da própria editora. E assim, gente, vocês estão de parabéns, assim, eu faço votos e, assim, eu estou um pouco limitado ultimamente, né, por conta da minha situação atual, mas, assim, eu estou sempre de olho no que vocês estão fazendo aí, no GFH, né, nas produções literárias, nas formações e agora na revista também, né, eu vi até que vocês já colocaram lá um sítio, né, na plataforma CIR, então, que legal, assim, é muito bom. E aí é isso aí, acho que eu não sei quem falou, mas agora a gente tem que se mexer aí para escrever, né? Começar a organizar os primeiros volumes, né? Publicar. E quem sabe mais à frente, né? A gente pedir uma qualificação aí da CAPES para entrar nesse cenário editorial acadêmico maior. É isso, né? Assim, mas desculpa aí novamente, eu perdi meio que o time de muita discussão aqui, né? Então, fico até com vergonha de falar, mas é isso, gente. Assim, eu não sei quem está aqui que eu conheço, que eu não conheço, mas assim, sintam-se todos abraçados aí comigo. Parabéns, papai. Parabéns aí. Exatamente. Aquilo, o abraço é nosso e eu espero que Paulo se sinta abraçado por nós também nessa situação. Isso. Ai, gente, eu não consigo nem fechar a boca. Só fica assim, ó, com um sorriso assim. Não tô nem conseguindo fechar. Eu queria só dizer da alegria mesmo, assim, inclusive da confiança no meu trabalho, né, para compor a equipe. E quando eu fui convidada, Wagner me disse que eu tinha alguns dias para pensar, e eu achei essa pergunta um absurdo, porque eu topei na hora, né? Como assim, dias para pensar, né? E agradecer a confiança no meu trabalho e também dizer que nós, internamente, né? A gente está com muita vontade de fazer, né? A gente tem muito desejo, a gente tá sendo movido pelo desejo mesmo e pelo compromisso, né, com a ACP no nosso país. Então, se for pelo nosso desejo, a coisa vai longe. É isso que a gente pode dizer. Muito bom, muito bom, muito bom. Quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha, já que não estamos presencial, a nossa foto é virtual, para depois a gente conseguir compartilhar esse momento aqui para a gente, assim como todos comentaram, né? Até para vocês também, participantes e tudo mais, é um momento muito importante mesmo, então, para que a gente consiga registrar esse momento. Deb, você se habilita a fazer o print? Eu O tava Paulo tá vendo liberado, a aqui. gente já sabe. Isso. Peraí que eu tô me arrumando aqui, só um minutinho. Oh, meu Deus. Tá liberado, Paulo, tá liberado. Isso. Olá, deu. Vamos lá, então, Chegou, vamos chegou. aproveitar. Bora lá, gente. Um, dois, três e. Vou te mandar, Lari. Maravilha. Faz Boa essa Bom, noite, pessoa gente. chegar Muito pra obrigado, gente, tá? viu? E isso, a gente compartilha com A vocês gente Tá também, vai pode bom. deixar, publicar. a gente compartilha. Muito Muito bom. obrigada pela presença de todo mundo, pelas falas, pela importância de vocês aqui também. Isso, como o Wagner comentou, acho que essa frase ficou muito para mim, né, de é um fazer coletivo. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje também tem muito de vocês dentro do nosso trabalho, né? Então, muito obrigada por vocês terem separado esse tempinho numa quinta-noite para estarem com a gente aqui. Contem com a gente. Bora escrever, né, Mi? Isso. Um abraço, gente. Boa noite. Estaremos Obrigada, esperando vocês pessoal. lá. Tchau, Valeu, Sucesso. gente. pessoal. Boa Boa noite, noite. tudo de É. bom. Eu Boa noite.